Bem-vindos ao primeiro episódio do Terra Vista Cast. Então, se você é um incorporador, trabalha com loteamento ou é um empreendedor na área do setor imobiliário, fica com a gente que hoje nós vamos falar de segurança. Não, mas não é essa segurança que você está pensando. Não é a segurança do seu lote. É cibersegurança. Bem, para isso, nós chamamos especialistas da área, né? Porque se fosse só trocar a senha, então não teria problema, né? Nós estamos recebendo aqui o professor Evandro, da Unimar, mais conhecido como o hacker ético. É isso? E também Fernando Matsuhashi, cofundador da Shield Act. Muito obrigado, viu? Olá, pessoal. Prazer, professor Evandro aqui dos cursos de tecnologia da Unimar, Ethical Hacker, né? Certificado, especialista em AppSec, né? E vamos aprofundar nesse assunto super importante no mundo que é cada vez mais digital, né? Apesar aí não ser uma empresa de tecnologia, né? Mas a gente vai entender a importância de olhar para essas questões de tecnologia que inverte, né, em questões de segurança. É verdade, Evandro. Fernando, obrigado, viu, por você e a Shield estarem aqui com a Terra Vista. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como o Ezequiel falou, meu nome é Fernando, sou cofundador da Shield Act. Sou formado em ADS, inclusive aqui na Unimar. E estamos aí para tirar as dúvidas, esclarecimentos aí sobre segurança, que é um tópico hoje muito importante em todas as áreas. E estamos aí. Mas a gente do setor imobiliário talvez pode pensar, será que nós que somos incorporadores, loteadores, nós temos lá os nossos empreendimentos que administramos, será que a gente tem que pensar em segurança? Segurança digital deve estar em que patamar de prioridade para uma empresa do setor imobiliário? Bom, hoje a segurança não engloba só na área de desenvolvimento, de software. Hoje também, na área do setor imobiliário, gira muito dinheiro, né? Muito valores altos, cadastro de clientes, dados importantes. Então, é muito importante a área de segurança nessa área também, não só na área de desenvolvimento de software, mas também na área no setor imobiliário. Então, você tem que ver aonde, se você está cuidando bem dos dados, aonde está sendo armazenado esses dados, questão de valores, né? Cobranças, boletos. Então, tudo engloba na área da segurança também. Nós temos o professor Evandro aqui, que pode estar dando uma explicação mais aprofundada também. Isso tudo atrai criminoso, né, professor Evandro? Com certeza. Eu acho que excelente introdução, Fernando, a respeito do nosso novo petróleo, né? Que são dados. E nesse ramo, olha quão preciosos os dados, né? Dados dos ativos, né? Então aí traduzindo, né, nos empreendimentos, dados dos fornecedores, dados dos possíveis clientes, dali da movimento de corretagem, tudo isso brilha os olhos mesmo de um cybercriminoso, de alguém malicioso, né? Então precisa se adequar, né? Colocar os devidos controles para evitar vazamento, questões fora de compliance também com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, sim, é uma área muito visada e que deve ter os devidos aí, as boas práticas, né, de segurança, deve elevar a maturidade, né? Então, para um incorporador, um loteador que está aí prestes a lançar seu empreendimento, é importante ele olhar para cibersegurança.
Acho que esse é um bom contexto, né? A gente entender que o mundo está cada vez mais digital e com as tecnologias a gente aumenta o que a gente chama, né, nome técnico, as superfícies de ataque, né? Sim. Então é a possibilidade de cair num golpe, né, por alguém se passar por alguém, ou alguém tentar invadir os sistemas, alguém tentar invadir a empresa, né? E aí tem diversos tipos de golpe, né? Sim, com certeza. Fernando, essa questão de golpe que o professor Evandro falou é muito comum. Fraudes, Sim. né? Pessoas que se passam por outras, clonagens. Então, qual é a dica de especialista que você dá para a gente evitar golpe e fraudes? Hoje é muito comum golpes aí, sites falsos. Hoje a maior ferramenta hoje é o WhatsApp, né? O pessoal tem as deepfakes hoje, né? Então, ligações por vídeo ou até mesmo por áudio, hoje é muito fácil hoje clonar uma pessoa, se passar por outra pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de golpe, que está mais comum do que as pessoas pensam. E sempre verificar se realmente esse número é da pessoa, confirmar antes de fazer qualquer transação de valores, né? Sempre desconfiar, sempre verificar se realmente é da empresa que tá sendo ligada. Os sites, conferir direito os domínios, porque hoje é muito fácil clonar com as IAs, é muito fácil clonar um site. Então, sempre está verificando nisso aí, não é mesmo, Evandro? São diversos golpes. Essas questões que envolvem boletos, né, são Sim. golpes muito criativos, né? Então, se a máquina infectada, o aparelho, né, o celular, ele pode ir lá e trocar a linha digitável, né? Isso é um dos golpes comuns. Daí a gente prefere que você cadastre o seu boleto, né, e receba, você pague através do seu banco, né, e não tenha que correr esse risco de clicar, né, num e-mail, em alguma coisa. E como o Fernando falou, o bom senso, né, de desconfiança, ele é super importante, né? Então você ter formas de validações, né? Quem entra em contato aí, às vezes dizendo que é um corretor ou se passando por uma empresa, ter formas de validar essa identidade, né? Porque por conta dessa engenharia social e também por conta, acho que a gente vai acabar falando aí, né, da tecnologia da vez aí, a IA, Sim. com deepfakes, onde pode se clonar a imagem, onde em tempo real consegue colocar a imagem, né, de uma pessoa. Então, isso eleva o nível dos golpes, né? Então, bom senso. E a gente vai acabar, creio eu, tocando em assuntos que vai dar mais dicas aí de segurança, de boas práticas, né? Quando entra na construção do software, então, tem outras medidas, né, importantes de você trabalhar, né? Hoje a engenharia de software, né, que hoje pode ser a engenharia de software ampliada com o uso de IA, né? Então, por utilizar a IA também, você falou de clonar os sites, mas a gente também tem o próprio cuidado na nossa engenharia, né? Então, envolver a segurança o quanto mais cedo, né, é super importante para que você tenha softwares resilientes, né? Já falando aqui, né, da nossa área, né? E é isso, segurança é para a vida, né? Aí eu já me empolgo aqui porque a segurança, quando a gente fala de segurança, não é responsabilidade, né, só de uma área da empresa, né? A segurança, ela é colaborativa, né? Ela faz parte da cultura, ela também é uma questão que envolve pessoas, né? Que envolve uma questão social, né? Isso, envolve toda a empresa como um todo. Sim. Então, só para lembrar, no dia a dia, se vier um link lá malicioso, para eu acessar o link certo, qual é a melhor maneira? Tem algum endereço seguro? HTTP o quê? O que eu tenho que prestar atenção nesses links ou digitar na linha de URL para ser seguro? Esse é um desafio, né? A primeira coisa que a gente está falando de e-mail e na correria
às vezes nós mesmos podemos cair nessas questões. É validar o emissor, né? Quem que mandou esse e-mail é, de fato, quem diz ser? Vários golpes é essa parte, né? O famoso phishing, né? Um e-mail de alguém se passando por alguém, seja de uma campanha, seja de um pagamento. O melhor, Ezequiel, a gente recomenda da parte de segurança, aí o Fernando pode falar com a experiência de mercado, mas seria não clicar, né? Como a gente falou, ó, tem uma outra forma de você, poxa, a empresa mandou, não, mas eu já sei, o meu login eu já sei como eu entro, então não entrar pelo link. Então, agora sim, uma vez que você vai acessar, quando a gente vê o cadeadinho ali de HTTPS, isso é uma coisa importante. Ah, porque tem o cadeadinho, tá seguro? Né? Calma lá, o que é aquele cadeado significa que você vai estar numa comunicação segura. Então que ninguém vai ver essa comunicação, mas não está garantindo necessariamente que não é uma URL forjada, como sim. a gente falou que um golpe de alguém trocando. Então vale a pena validar o endereço em si. Então as letrinhas ali, os caracteres, né, que hoje fica mais difícil porque tem domínios, né, onde essa fonte ela se parece muito e troca ali pedacinhos, então fica um pouco mais delicado, né? Então até por isso o primeiro passo seria não clicar, né? Mas se for clicar, sim, conseguir validar se é de fato aquela URL, né, o endereço ali digital. E Fernando, para validar o WhatsApp, todo mundo está usando o WhatsApp. Sim. É uma ferramenta hoje, né? Então, que características a gente pode focalizar aqui no WhatsApp, no dia a dia, para a gente manter a segurança? Hoje a ferramenta do WhatsApp ela é não usada só em pessoal, hoje é comercial, né? Hoje se faz vendas por WhatsApp, agendamentos de consultas, de reuniões. Hoje praticamente o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, né? Então você tem que tomar muito cuidado com números desconhecidos. Se alguém ligar, pode ser um consultor de vendas. Estou com uma promoção aqui. Você pode estar fazendo um pré-cadastro aqui, fornecer dados. Sempre desconfiar se realmente é um consultor mesmo da empresa. Verificar com a própria instituição mesmo, com a empresa, né? Tá ligando lá, fala assim, vocês têm algum consultor fulano de tal? Entrou em contato comigo aqui, realmente é funcionário de vocês? Então, todo esse cuidado, né? De não estar fornecendo nenhum dado seu sensível, né? CPF, endereço, data de nascimento, que possa ser usado para golpes, né? Que interessante. E isso tudo que a gente falou é segurança digital. Sim. Que interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre privacidade. E quando a gente fala de privacidade aqui no Brasil, nós lembramos daquela sigla, né? LGPD. É muito comum, mas poucos sabem que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E muita gente do setor imobiliário, incorporadores, loteadores, ainda não sabe o que mudou para eles com o advento aí da LGPD. Como cuidar da privacidade? É um ponto bem interessante. Hoje a Lei de Proteção de Dados está mais rigorosa, porque antigamente a empresa tinha os dados, vamos fazer um pré-cadastro aqui para um loteamento, para um financiamento, para uma compra de um imóvel. E antigamente os dados eram da empresa com responsabilidade, mas ela poderia ser usado não para qualquer fins, mas os dados pertenciam à empresa. Com a nova lei, não. Hoje, com a nova lei, os dados, embora a empresa tenha os dados não são dela, é do portador dos dados. Então, tudo tem que estar bem explicado para que vai ser usado esses dados. Então, embora eles tenham os dados não são delas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque aonde está sendo armazenado esses dados? Esses dados são seguros?
se realmente então são criptografados esses dados. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as leis são bem rigorosas, as multas são pesadas, e então tem que tomar muito cuidado com isso, não é mesmo, Evandro? Isso, concordo. A grande diferença, né, a mudança que traz é esse respeito com o dono do dado, né? Então, bem colocado, você deve informar certinho para que vai, qual a finalidade do dado, né? Então tem os princípios, a lei ela é muito interessante, né? Então ela tem os princípios, desde que você siga os princípios. Não é que você não deva compartilhar, né? Sim. Mas você tem que ter a permissão do usuário, você tem que informar os usuários. Os usuários podem portar essa informação, eles devem poder atualizar essas informações. Então a empresa tem que fornecer esses meios. E tudo começa também entendendo a sensibilidade dos dados, né? Os dados mais sensíveis hoje é a questão de dados médicos, dados que possam trazer ali algum tipo de preconceito para as pessoas. Isso é dado sensível. Às vezes a gente confunde, né? É o CPF que é sensível. Não, aí ele faz parte dos dados identificáveis, né? Que identifica a pessoa. É um dado que a gente tem que ter cuidado, mas não necessariamente precisaria ser criptografados, né? Agora, uma senha, é claro que a boa prática é você usar um algoritmo criptográfico, né? Ela vai ser armazenada com hash. Então, vai também de entender essa classificação dos dados, segundo, né, o seu negócio, a sua criticidade, e segundo a lei, para que você, então, coloque os controles. Bem colocado, Fernando. Um dos controles seria algoritmos, né, de criptografia. Então, você vai maquiar, porque num caso de vazamento de dados, os seus dados ali mais sensíveis não estariam expostos, né? Isso é super importante mesmo. E não é só também uma questão de lei. Às vezes você não tem, né, essa obrigação, mas é interessante você ter esse respaldo, essa prática, né? Como eu falei, não é porque a lei não classifica algum dado sensível que você não... Para o seu negócio pode ser sensível, né? Então, é entender isso e tratar com os cuidados, né? A segurança ela é até criteriosa, né? Ela vai classificar o momento do dado, né? Dado em repouso, que aí é armazenado. O tráfego, que a gente falou do cadeadinho, né? Que é enquanto operação, né? Então, os Wi-Fi, usar um Wi-Fi numa rede aberta, né? Que possa alguém estar espionando. Aí é a importância do cadeadinho, né? Porque não vão conseguir entender esse dado que está sendo trafegado, né? Então, são questões assim importantes, relevantes para a proteção de dados. E mais uma dica aqui que me vem se você não vai ocupar esse dado, então é melhor você já nem colher, né? Para que um formulário extenso com várias informações, se isso vai até te prejudicar, né? No sentido de que pessoas podem estar visando esses dados, né? Então, o incorporador e o loteador, ele precisa se preocupar com a privacidade dos dados dos seus clientes. Sim. Interessante. Até mesmo para, só complementando, pedir o mínimo necessário dos dados, igual o Evandro acabou de falar. Se os dados não são necessários, então é melhor só o mínimo mesmo para não ter problema. Eu tenho uma curiosidade. Nós ouvimos falar muito na mídia de uma palavra inglesa chamada ransomware, né? Determinada empresa, multinacional, grande empresa, foi atacada por um ransomware. Aí eu gostaria que você, Fernando, pudesse me responder. Só grandes empresas são atacadas por ransomware? Nós do setor imobiliário, né, um loteador, um incorporador, tem que se preocupar com isso também? Muito bem colocado, Ezequiel. Hoje, qualquer empresa pode sofrer um ransomware. Vou explicar rapidinho aqui, fazer uma analogia do que é ransomware. Muita gente às vezes não sabe. É uma palavra muito divulgada hoje na mídia, se fala muito. Então, vou dar uma analogia rapidinho aqui. Vamos supor, você tem um cofre com seus dados. Eu vou lá, coloco um cadeado e tiro a chave. E peço uma recompensa para você para te entregar a chave. Só que nada garante que você, pagando a recompensa, eu vou te dar a chave. Então, eu vou começar a te ameaçar. Fala assim, se
Se você não me der não me der a recompensa, eu vou divulgar seus dados que está no cofre. Então, hoje, qualquer empresa de pequeno, médio ou grande porte pode sofrer. E o Evandro pode dar alguns exemplos aí de empresas grandes. Inclusive, vamos se limitar no setor, né? No setor imobiliário, a gente pode citar 2 casos grandes que ficaram conhecidos, né? Um caso de Chicago e outro caso também nos Estados Unidos. Em 2023, uma empresa, né, que fornece, né, sistemas para os corretores, né, sofreu esse ataque, né? E teve uma parada do sistema, então literalmente eles voltaram a fazer os processos, né, na caneta, né, e impactou aí vendas, né? E outro caso também em 2024, né, onde houve então vazamento de dados, né? Então o setor é um setor visado, né? E quem forneceu documentos, inclusive teve os documentos vazados. Isso afetou, né, também, né, os negócios, a imagem da companhia. Então a gente tem aí já na história, além, né, de outros setores que a gente sabe, né, que teve vazamento, o setor imobiliário também já ficou, esse último caso, ficaram dias, né, para ser descoberto, para entender, né, não também é privilégio, né, do setor, né, a maturidade em relação à segurança, né, segurança de aplicação, ela, em geral, né, isso, né, às vezes tem que acontecer um incidente para se ter a consciência e depois direcionar os esforços, né. Então, a máquina precisa rodar, eu sei que todo negócio tem um risco, né? E por isso, às vezes, a segurança não é prioridade, né? Mas fica aqui, então, né, o nosso alerta, né, de que é importante, de que deve ser prioridade, principalmente para a continuidade do negócio. E qual é o impacto que uma ação dessa recai sobre a empresa que sofreu esse ataque? Estatísticas mostram que empresas de pequeno e médio porte, quando ela é vítima, né, de um incidente de segurança, como um ransomware, um vazamento de informações, ela tem, né, a sua infraestrutura toda comprometida, isso até 2 anos leva, enfim, né, o pior cenário para uma empresa, né? Fernando, infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer com os ransomwares? Como proteger eles para a gente não passar por uma situação dessa, os riscos envolvidos, né? Boa pergunta. Para a gente não sofrer, a gente tem que ter uma proteção, né? Saber aonde está colocando esses dados, aonde está sendo armazenado esses dados, se esses dados estão protegidos. A gente gosta de falar que a segurança hoje não é individual, né? Não adianta ter softwares, ter sistemas de monitoramento. A gente tem que fazer uma engenharia social onde todos da empresa tenham consciência do que pode estar fazendo, o que não pode, como a gente ouviu falar, os phishings. Então a gente tem que estar se protegendo, tem que estar conscientizando as pessoas da empresa ao que deve ou não fazer. Mas, Fernando, normalmente a gente está trabalhando com as nossas equipes muito enxutas. Sim. Né? As empresas pequenas, otimizando elas, né? Segurança é cara. Dá para ter segurança, né? Sem faturar muito, né? Dá para investir em segurança? O que a gente pode fazer numa equipe reduzida para a gente também ter segurança digital? Com certeza. A resposta é sim. Dá para estar fazendo com um orçamento baixo. Começando pelas pequenas coisas, pequenas práticas. Senhas, trocar as senhas com frequência, ter no mínimo 12 caracteres, com caracteres especiais, números, letra maiúscula, letra minúscula, autenticação de 2 fatores, que hoje é o essencial, né, para a gente estar
validando se realmente aquele acesso é daquela pessoa. Tem várias formas de estar fazendo, né, com custo baixo. Não tem necessidade de estar fazendo com custo alto. Essa é uma área, né, que eu que sou da educação, né, já Sim. vamos colocar. Gostei, Fernando, conscientização, né? Sim. Conscientização é cara, o treinamento é caro. Talvez a licença daquela ferramenta, né, com o IA, aí é um outro nível de investimento, né? Mas um workshop, né, um treinamento, uma palestra, poxa, são investimentos, né? É claro que dá para começar com essas boas práticas, né? Uma política de senha, tem uma política, ter métrica, ok, né? Mas a minha deixa é justamente nessa fala de treinamentos, de workshops, de conscientização, de mudança de cultura, né? Como a gente trabalha, né? E até o lema da sua empresa, né, Sim, Fernando? conhecimento Que que protege, protege. né? É a educação, né? A Sim. conscientização. E aí você... porque não adianta também ferramenta e processos que pode ser ali driblados, né? Então, às vezes, vai na engenharia social, vai numa tentativa, né, de se passar por alguém, num login válido, né, Fernando? Sim. A maioria dos ataques acontecem com credenciais válidas que não vão despertar os seus alarmes, né? Todo o seu investimento. Então, ele vai ali na pessoa. Né? Então é a pessoa que tem que estar preparada para não cair nesse meio falso aí, no phishing, no vishing, né? No golpe ali que vem pela rede social, num Wi-Fi, né? Numa rede que você, hoje o cenário remoto, né? Então que você não usou uma VPN adequada, que você não blindou ali o seu equipamento, né? Não teve um antivírus. Então tudo isso não é, né, privilégio para grandes corporações, né? Até porque a gente entendeu que o pequeno também pode ser visado, tem ouro ali, né? Tem petróleo, tem dados, e isso, onde tem dados, pode vir a ter ataque, né? E aí a minha fala mesmo é de conscientização, Que né? interessante. Então, segurança digital também é recursos humanos. Pessoas. Sim, É treinamento de pessoas, é cultura. Sim. Que legal. Mas vamos falar de tecnologia. Vamos. Porque no setor imobiliário, muito se investe para entregar conforto e valorização. Então, nós ouvimos falar muito de IA, porque a IA ajuda a vender, né? A gente fala de IoTs, né? Que são as coisas automatizadas, né? A casa toda inteligente. Vemos até condomínios com portarias eletrônicas. Remota, é uma realidade. Remota, né? Sim. Isso tudo é um sonho ou é um pesadelo, professor Evandro? Acho que pode ser os dois, né? Mas eu vou contar um pouquinho dos meus pesadelos. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. A gente tem aí o curso aqui, né? Pioneiro na Unimar, engenharia de inteligência artificial, assim como também tem, né, o curso novo, cibersegurança, né? E a inteligência, ela me assusta, por essa questão, né, de realmente poder se passar por um humano, né? Poxa, você fala com linguagem natural, você tem todos esses recursos que, falando como um hacker, aí, ok, eu sou ético, né? Mas vamos lá. Quem não é ético, qual a diferença? Eles usam as mesmas ferramentas, né? A diferença é o propósito, né? A diferença é que a gente faz com permissão, vai testar, mas são as mesmas ferramentas com IA. Então hoje um golpe ele é escalado, a velocidade é escalada, então você é um pesadelo, né? Então aí você complica, sem falar também, né, que hoje o cenário de IA são algumas big techs que estão portando essa tecnologia, né? E aí fica uma questão também financeira, uma questão duvidosa a respeito do futuro dos empregos, com muita automação e tudo. Inclusive a Chute também faz automação, né? Então, mas muito legal, muito ganho, performa, mas e a questão dos empregos? Também para mim é digamos nesse vocabulário, um pesadelo, né?
Então, tem coisas assim que são preocupantes, né? A gente já está no futuro, né? Tem muita coisa, né? E aí a gente nem falou, né, da questão de um poder computacional maior que está por vir, que é a computação quântica, né? Da robótica, que também está em crescimento exponencial. E aí, quando você combinar essas coisas, né? Por isso que falo aí, um pesadelo, a questão financeira, a questão de novos empregos, né? Então a IA tem, para mim, assim, esse viés. Eu vou falar do pesadelo. Eu vou deixar pro Fernando falar dos sonhos, ele que vende automação, serviços aí. Vai lá, Fernando. Ô, Fernando, ó, dá para me responda, dá para usar a IA lá no nosso local de trabalho, ter IoTs na nossa casa, deixar a casa toda automatizada, mas com segurança? Sim, sim, com certeza. Tem o lado bom e o lado ruim. É igual tem o hacker ético e o não ético, né? Então, tudo tem os dois lados da moeda. Sim, dá para ser usado de forma segura, né? Os IoTs estão configurados corretamente. Tem a questão das IAs, né, hoje. A IA veio para ajudar. Lógico, tudo que é criado no mundo tem a parte que leva para o lado bom e para o lado ruim. A IA, quem construiu ela, construiu para o bem, não pensando em fazer coisa ruim. Então, a IA também veio para ajudar. Numa análise do documento, a agilidade no processo, tem as automações, agilizar atendimento. Então, você pode fazer uma pré-triagem do atendimento do cliente. Isso agiliza muito. Com uma equipe reduzida, isso agiliza pra caramba. Você pode estar... a IA pode estar fazendo esse atendimento para você, um agendamento, fazer uma análise de um documento. Então, tem a coisa boa também, não é só coisa ruim. Isso, bem treinada, bem ajustada, configurada, é um potencial. É uma ferramenta... Né? A minha preocupação é justamente quando não faz isso, deve ter esses cuidados. Então, ela pode estar envenenada, ela pode estar enviesada, ela não tem dados. E aí, já pensou, né? Hoje, parece que os algoritmos decidem pra gente, né? A gente vai lá e é o algoritmo que já, né, já joga propaganda, já entende o seu perfil e tudo. E se ele tiver a questão do viés, né? Então, o conhecimento que a gente tem, hoje a gente pesquisa com uma inteligência artificial. E se ela estiver errada? mas assim, propositalmente, né? Porque alguém envenenou esse cenário. Então, quando a gente fala de segurança, nos LLMs, né, nos modelos criados em larga escala, a gente tem que olhar não só o modelo em si, mas os dados que ele foram treinados, né? Então, assim, colocando mais um ponto aí, né? Que legal. Então, professor, dá para a gente usar essas tecnologias bem escolhidas, bem parametrizadas, é possível com dados ter curados, segurança. Isso. Sim, com consciência, com segurança, sim, dá para ser usado. Que legal. Aí valoriza as nossas empresas, elas ficam mais eficientes. Sim. Também os imóveis valorizam mais, né? Sim. Muito interessante. Indo aqui já para a parte final, eu queria propor para vocês assim um bate-papo mais rápido, um ping-pong. Vamos lá. Eu vou começar com você, Fernando. Sim. Qual é uma prática de segurança que você indicaria para que qualquer incorporadora, loteadora ou empresa de empreendimentos pudesse colocar em prática hoje? Uma coisa que foi falada aqui, uma verificação em 2 etapas. É o que dá para fazer imediato, assim, sem custo zero. Eu lembro que você falou de 2 casos reais que você trouxe para nós aqui, de empresas do setor imobiliário americano que tiveram problemas com a segurança, né? Então, professor, qual que é o maior erro de segurança no que diz respeito ao mercado imobiliário hoje? Engenharia social, né? Que pode ser um phishing, pode ser um e-mail. E os casos, até quem quiser
pesquisar é o caso Rapatone e o caso da Skender em 2024. Bem lembrado, obrigado. E, o Fernando, você lá na Shield Act atende muitos clientes, está aí no mercado, né? Qual é o golpe que você mais vê por aí? Boleto falso. Todo mundo quer boleto, né? Boleto falso. Troca a linha digitável ali, o código de barras, você na correria, você faz a leitura, faz o pagamento e não confere para quem que está indo, você pagou e como foi pago com senha, com autenticação do banco, dificilmente consegue reaver o valor. Puxa vida. Professor Evandro, qual é, dentre todas as tecnologias, que vai transformar o setor imobiliário? Vai transformar outros também, mas vai transformar o setor imobiliário. Inteligência artificial. Veio para ficar, né? E para você, Fernando, qual é uma tecnologia que assusta um pouco? Deepfake. Clonagem da pessoa mesmo. Voz, o vídeo. O pessoal recebe uma chamada de vídeo se passando por uma pessoa e é outra. Isso aí assusta bastante. Assusta. Eu já estou assustado só de ouvir. Agora essa pergunta, esse ping-pong vai para vocês dois. Um pode dar uma resposta, outro pode dar outra, né? O que você diria para aquela pessoa que pensa que isso nunca vai acontecer comigo? Ou já aconteceu, ela não sabe. Com certeza, eu concordo. A pessoa ou ela não sabe ou quando que ela vai cair. É que alguns golpes, né, tem uma média, né, na segurança, o tempo de resposta, o tempo para se descobrir que um incidente está acontecendo, né? Esse tempo ao longo da história ele vem se reduzindo, né? Eram meses, né? Hoje está, mas há relatórios que diz ainda que é mais de um mês para um incidente ser descoberto, né? Enquanto isso, dados estão vazando, o ladrão já entrou e ele está ali vigiando a sua empresa, olhando, né, o movimento. Sim, tem estatísticas que dizem que o hacker, o malicioso ali, fica 282 dias dentro do sistema, só monitorando para ver o que ele vai roubar, o que ele vai fazer ali, até ser descoberto. Então, é assustador. Pelo que eu ouvi vocês, né, dizendo para mim, o melhor é cuidar da segurança digital com cultura, com treinamento, escolhendo bem os hacks, as tecnologias, tendo profissionais como vocês para parametrizar bem esses sistemas, ter profissionais de qualidade como a Unimar treina aqui, né? Empresas como a Shield para nos dar consultoria, para manter as nossas empresas seguras. Então a Terra Vista quer agradecer muito a Shield Act, Fernando Matsuhashi, aqui, cofundador, por estar no nosso primeiro episódio do Terra Vista Cast. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um bate-papo muito legal e estamos aí. Se precisar da gente, nós estamos aí. Agradecer ao nosso hacker ético, Obrigado. Professor Evandro, muito obrigado por você vir até a Terra Vista Cast, em nosso primeiro episódio. Por meio de você também agradecer ao Unimar, ao professor Caio, à professora Fernanda. Muito obrigado. Sim, a Unimar também agradece por essa parceria, né, Ezequiel, entre, né, as companhias aí, a Terra Vista, aniversariando, né, 10 anos. 10 anos. É uma história e para a gente é um privilégio, né, manter essa parceria, poder colaborar, né, isso é um benefício mútuo, né, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Para mim é um privilégio estar falando de segurança, né, uma das matérias que a gente leciona, muito importante. A nossa gratidão mesmo, né, por essa parceria com a Shield, né, que nos patrocina, que nos, né, tem essa colaboração, ajuda. E assim, a nossa mensagem é essa para tornar, né, pode parecer clichê, né,
tornar o mundo mais seguro, né? Que a gente fique atento em relação a compartilhar os nossos dados, fique atento em algumas abordagens, né? Para que não venham cair aí em golpes, venha perder dinheiro, venha perder reputação. E a gente fica à disposição, né? Para trazer essas informações, esclarecer as questões, né, de tecnologia, né, que não é, né, de outro mundo, né, não é magia, né, IA não é magia, é estatística, né, é computação. Então, para a gente estar falando disso, né, trazendo boas práticas, é um privilégio, é uma honra. Agradeço, Ezequiel, essa oportunidade e continuamos com a nossa parceria aí por longa data. Com Tanto certeza. da Unimar, Tec Unimar, Levene, né? É isso aí. Muito obrigado, Fernando, Evandro. Quero agradecer também a nossa audiência, os clientes da Terra Vista, os clientes dos nossos clientes, nossos fornecedores. Agradecer também a Levene. Afinal, a Terra Vista é uma empresa investida e acelerada pela Levene. Agradecer ao Centro Tecnológico de Pompeia, onde a Terra Vista é sediada. Então, agradecer a Levene, ao CTP, a Unimar e a Shield. Muito obrigado e não percam o próximo episódio. Obrigado.